Ele se importa com os relacionamentos. Deus dá muita importância para os relacionamentos, porque o reino de Deus, ele não é feito de bens, ele não é feito de coisas. O reino de Deus é feito de pessoas. Então Deus se importa com os relacionamentos pessoais. E é isso que eu e você hoje temos que analisar. Como que estão as nossas relações com a família, com amigos, com colegas? Como é que você está com os seus familiares? Às vezes, irmãos, nós deixamos que pequenas coisas nos separem, nos afastem de alguém. Você vai ver Jesus falando sobre isso. Quando alguém tem algo contra mim, se eu tiver algo contra a pessoa, se existe algo no nosso coração, porque Jesus vai pegar o mandamento que o Moisés deu e ele vai ampliar. Porque as pessoas elas se baseavam apenas na letra da lei. Mas Jesus está ampliando e mostrando que Deus ele vê um significado além daquela letra. Deus tem um significado maior para aquele mandamento. Então Deus se importa com os relacionamentos. Como é que está o seu relacionamento de casal? Entre os cônjuges, como é que você está vivendo, entre filhos? Às vezes as pessoas ficam anos longe de alguém. Eu vou te mostrar que o verdadeiro cidadão dos céus, aqui no texto de Mateus 5, que Jesus está trazendo, ele tem 3 características importantes, que eu quero que você guarde no coração e aprenda hoje. O cidadão dos céus, ele pede perdão quando ele erra. E isso é uma das coisas que você tem que aprender. A pedir perdão quando você erra. Ô pastor, errei com a esposa, com o marido, com o meu familiar. Eu vou pedir perdão, isso é importante. Pedir perdão requer algo chamado humildade. Porque para pedir perdão para alguém, primeiro você vai ter que vencer o seu ego. Você vai ter que vencer o seu orgulho. Às vezes o nosso orgulho não quer ir lá pedir perdão. Ah, pastor, eu não vou me humilhar, eu não fiz nada. A pessoa que se ela quiser, ela que me procure, ela que vem atrás de mim, o problema é dela, viu? Nós vamos ter que vencer isso. Primeiro ponto, para pedir perdão você tem que se vencer. 2, o cidadão dos céus ele perdoa. E nós temos que perdoar. Não é porque a outra pessoa mereça ou porque ela seja uma boa pessoa, ela tenha mudado. Eu vou perdoar porque Deus diz que eu preciso perdoar e eu quero obedecer ao meu Deus. Terceiro ponto, que eu vou falar muito com você, que Jesus trouxe aqui nesse contexto que nós vamos estudar hoje sobre relacionamentos. O cidadão dos céus, ele não permite que o temperamento dele o domine. E isso é algo que nós vamos ter que buscar em Deus, para que o seu temperamento não domine você e não leve você a tomar atitudes, decisões erradas. Então você precisa chegar perto de Deus para dominar o seu comportamento, dominar o temperamento, para nós melhorarmos. Você quer ser o verdadeiro cidadão do céu, sim ou não? Então Jesus hoje vai falar sobre isso, como para ele os relacionamentos são importantes, não apenas coisas, porque às vezes a gente coloca coisas na frente de pessoas. Por exemplo, em casa, às vezes o seu carro vale mais que a sua esposa. Se ela sem querer bater a porta, você fica maluco. Se derramar chimarrão ali no banco do carro, você, meu Deus, pastor, derramou chimarrão, irmão, manda lavar. É simples. Amém? Tira e bota no sol. Mas o coração do seu familiar não vai dar para lavar depois das palavras que você falou. Só que às vezes as coisas estão valendo mais do que o quê? Que pessoas. Às vezes o pirex que quebrou, você vira um bicho porque quebrou um negócio lá. Irmão, pirex você compra outro, mas o coração do familiar não dá para comprar e botar outro no lugar. E existem palavras que nós falamos para os familiares que marcam, que machucam. Que às vezes a pessoa se torna um adulto porque ouviu isso na infância. E não esquece das palavras que os pais falaram. Ah, você não vai ser ninguém, você é isso. Você é um boca aberta, um desastrado. E às vezes a pessoa fica com aquilo dentro de si. Às vezes a pessoa trava. Ela guarda aquilo, ela não supera aquilo, não tem sucesso na vida. Porque não consegue superar palavras que ouviu do pai, que ouviu de um familiar. Então, Jesus se importa com os relacionamentos. E Deus quer que você esteja bem com a sua família. Deus quer que você esteja bem com pessoas ao seu redor. Vamos começar? Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu quero que você leia comigo o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim, ó, ouviste o que foi dito. Então Jesus está falando sobre o ensinamento que nós aprendemos, que foi dito aos antigos. Isso aqui está lá na lei de Moisés. O que nós aprendemos? E Moisés falou, não o que, queridos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do quê? Do juízo. Se você pegar Êxodo 20, 10 mandamentos, está lá, não matarás é o mandamento. Só que Jesus está dizendo que nós lemos a letra, mas não entendemos por que Deus está falando que eu não posso matar. A gente só, não posso matar, mas eu posso odiar então. Mas eu posso guardar mágoa, mas eu posso ter raiva do meu colega, do meu amigo, do meu familiar, do meu parente. Agora Jesus vai aprofundar isso. Porque matar é um problema de relacionamento. Se eu matei aquela pessoa, é porque antes de fazer isso, dentro do meu coração, o que eu tinha? Raiva, ódio, inveja, desejo de vingança. Eu tinha tantas coisas dentro do meu coração. O matar foi o último passo.
para botar tudo aquilo que eu tinha para fora. Agora Jesus vai explorar isso. Ele está dizendo que não é só o matar que desagrada a Deus, mas tudo aquilo que vem antes, que às vezes estava dentro do meu coração, e eu achava que aquilo não tinha problema, mas para Deus tem. Porque a Bíblia diz que somente os limpos de coração verão a quem? A Deus. Então Deus está dizendo que o meu coração tem que ser limpo, eu não posso guardar isso, não posso ter essas coisas. Agora ele vai ampliar, olha, ele vai dizer, mas eu vos digo. Então Jesus está dizendo, é um ensinamento dele da graça. 22. Eu, porém, vos digo. Então ele está dizendo, olha, eu quero ampliar isso aqui para você entender. O que eu estou dizendo? Que qualquer que sem motivo se fizer o que, irmão? Se encolerizar contra o seu irmão, será réu do que, queridos? Juiz. Então Jesus está dizendo, você não deveria nem ficar bravo com o seu irmão sem motivo. Você está com raiva. Você já percebeu que a maioria das brigas dentro de casa, a maioria dos conflitos familiares são por motivos bobos, torpes, vis. Não são motivos fundamentados em alguma coisa. A maioria das guerras, das confusões, tu deixou o sapato, tu fez isso, tu fechou a porta, tu falou não sei o que, tu deixou o copo. A maioria das coisas são brigas por bobagem. E sabe quando é que as pessoas elas percebem que elas brigam por bobagem? Quando elas chegam no velório. Às vezes ficou 5 anos sem falar com o irmão. Aí quando o irmão morre, vai no velório chorar. O que adianta chorar depois que ele morreu? Vai mudar alguma coisa? Agora eu vou fazer a missa do 7º dia pelo meu irmão que morreu. O que vai mudar, irmão? Por que não foi na casa dele quando ele estava vivo? Pastor, é que ele me falou uma besteira lá, eu guardei magro, não quero nem ver ele pintado de ouro. Olha a bobagem que você tomou. Agora quer ficar levando flor lá no caixão. O que vai mudar? Tinha que levar flor quando a pessoa estava o quê? Pastor, mas é isso que Jesus está dizendo. Que às vezes eu estou me afastando de pessoas, eu estou quebrando relacionamentos por coisas pequenas. Estou me afastando do meu familiar, do meu colega, do meu irmão, do fulano, do Beltrano, por causa de algo pequeno. Eu estou me afastando dessa pessoa, odiando ela, guardando raiva, mágoa. Fica anos sem falar. Você que está aqui comigo nessa reunião, está assistindo, a pergunta é, faz tempo que tem um familiar com o qual você não conversa? Que você está longe desse familiar, não sei qual que é. Pode ser seu tio, pode ser seu primo, pode ser seu irmão. Não sei quem é. Jesus está dizendo que você não pode continuar desse jeito. Você tem que procurar restaurar esse relacionamento, perdoar essa pessoa, passar por cima do que ela te fez. Porque às vezes a gente só acorda quando já é tarde. E não dá mais para restaurar, não dá mais para abraçar, não dá para fazer nada. Aí você quer fazer missa de 7º dia, quer ficar levando vela, quer ficar levando flor no cemitério. Isso não adianta fazer mais. A pessoa não está lá, ela não recebe. Eu tinha que fazer enquanto ela estava onde? Aqui. Mas a pessoa foi ruim para mim. Irmão, tem que perdoar. Você não deve guardar isso no coração. Pastor, mas aquela pessoa me fez, aquela pessoa isso. Não guarde, Jesus está dizendo. Pecado não é só matar. Pecado é você também ter algo no coração contra aquela pessoa. Deixa marcado aqui, volta no capítulo 5, versículo 8. O que diz o 8? Vamos ler com o pastor o que diz o 8? Todo mundo junto. O que está escrito na sua Bíblia? Bem-aventurados os limpos de... Por quê, queridos? Porque eles verão a quem? Então Jesus está dizendo, não é só matar. Matar é o ato final. Mas Jesus está dizendo que tudo que vem antes também é errado. Ele está dizendo, você aprendeu isso. Mas agora eu estou te ensinando mais. Que não é só o matar que é pecado, mas tudo que vem antes, o que você guardou no coração, que você deixou dentro de você, isso diante de Deus está errado. Vamos ler de novo onde paramos, que é o Mateus capítulo 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra quem? Contra o seu irmão. Ele será réu do quê? Irmão, tem pessoa que fica braba por qualquer coisa. Tem gente que briga por qualquer coisa dentro de casa. Você não pode ser esse tipo de pessoa que na sua casa, na família, no lar, qualquer coisa é motivo de briga. Nós temos que aprender a relevar. Você tem que aprender a perdoar. Tem que aprender que, não, isso não tem tanta importância, não. Aí diz mais aqui, continue comigo, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão do quê? Racá, ou seja, um palavrão, uma palavra ruim, um impropério, você falar algo negativo para a pessoa, será réu do sinédrio. Final. E qualquer que lhe chamar do quê, queridos? Ou seja, coisas mais pesadas ainda, será réu do fogo do quê? Então Jesus está dizendo, cuide palavras, não deixa a ira, você fica bravo, às vezes toma uma atitude, fala coisas que não deveria falar. Você sabe que tem palavras que você fala que machucam mais do que as suas atitudes. Tem muita esposa magoada por causa das coisas que o marido fala quando ele está bravo. Tem muito marido magoado por causa das coisas que a esposa disse. E tem muitos casais que estão assim, se dividindo, o relacionamento não está bom, por causa das coisas que ele fala. Jesus está dizendo, você não deveria falar isso.
Isso diante de Deus está errado. E por que eu estou falando isso? Porque tem coisas no seu coração que não são boas, Jesus está dizendo. E se o meu coração continuar assim, eu não vou ver Deus, eu tenho que limpar, tirar essa sujeira. Às vezes o pai olha para o filho, só porque ele virou, às vezes ali, suco na toalha, ou boca aberta, não sei o que, estabanado, mão furada, chama de tudo. Irmão, a toalha você bota na máquina, mas o coração do seu filho não. E aquelas palavras às vezes vão ficar. Ele vai se diminuir, porque a pessoa que deveria afirmar ele, falar coisas boas para ele, diz que ele não é ninguém, que ele não é nada. E às vezes ele vai guardando isso dentro dele. Isso não é bom, irmão. Nós deveríamos mudar nesse ponto. Você tem que ser o verdadeiro cidadão dos céus. Pastor, se eu errei, o que eu tenho que fazer? Você tem que procurar essa pessoa e pedir perdão. Olha, eu errei com você, eu estava de cabeça quente, falei besteira, isso não é nada que eu falei. Me perdoa. Ah, não, pastor, eu não peço perdão. Eu sou aquele que acordo no outro dia e converso com todo mundo como se não tivesse acontecido nada. Irmão, você está ensinando a sua família de forma errada. Você está ensinando eles a não perdoar, a não pedir perdão, a manter o orgulho, a não dar o braço a torcer. Estamos sendo um mau exemplo para a família dentro de casa. Se errou, tem que ter humildade agora para pedir perdão. Ah, pastor, mas eu vou ter que me humilhar? Viu como seu coração está orgulhoso? Você tem que pedir perdão. E olha o que Jesus vai dizer, segue em frente. 23, portanto, leia com o pastor aí na sua Bíblia. Se você trouxer a sua oferta ao altar e te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra... Anote isso na sua Bíblia. Não sou eu que tenho algo contra essa pessoa. É ela que tem algo contra quem? Contra mim. Pastor, como é que eu vou saber? Olha, tem casos que não tem como a gente saber que a pessoa tem algo contra nós. Então, eu não tenho muito o que fazer, porque se eu não sei, o que eu vou fazer é orar. Mas tem aquela pessoa que você conseguiu perceber. Ela está com algo contra mim. Eu não tenho nada contra ela, estou tranquilo, mas ela está. Então eu vou ter que procurar ela. Ah, pastor, eu não fiz nada, por que eu tenho que ir lá? Porque Jesus manda. E você quer ser um filho de Deus. Quem quer ser filho de Deus? Então eu não tenho que fazer a minha vontade, tenho que fazer a vontade de quem? Então eu percebi que aquela pessoa tem. Pastor, como é que eu percebo que aquela pessoa tem? Porque antes ela te tratava de um jeito. Agora ela está te tratando como? De outro. Antes ela falava mais com você. Agora ela está falando pouco contigo. Ou quase não fala. Então você tem alguma coisa errada. O que eu tenho que fazer, pastor? Você percebeu? Deus fez você perceber? Você vai ter que ir lá e falar com a pessoa. Olha, fulano, estou aqui para conversar. Aconteceu alguma coisa entre nós? Te fiz alguma coisa? Olha, eu estou aqui para pedir o quê? Perdão. Sabe quem é o vencedor? O vencedor é o primeiro a pedir perdão. Esse é o que vence a batalha. Por que eu sou um vencedor? Porque primeiro você se venceu. Porque para pedir perdão você tem que vencer o orgulho. Porque o seu orgulho não quer pedir perdão. O seu orgulho não quer dar o braço a torcer. O seu orgulho está dizendo para você que você está certo, que o problema é da pessoa e que ela que se dane. Mas você não pode ser assim, você tem que ser um filho de Deus. O vencedor é o primeiro a pedir perdão, porque você já venceu a grande barreira do orgulho. Você foi lá humildemente. Às vezes, pastor, eu não fiz nada, não tem problema. Mas você foi lá humildemente, chegou para a pessoa e disse, eu quero te pedir o quê? Irmão, você vai consertar um relacionamento, e para Deus relacionamentos são importantes. Ele está dizendo, deixa a oferta e vai se acertar com o teu irmão. Deus está dizendo, não faça nada para mim enquanto você não se consertar com essa pessoa. Às vezes você não está bem com a esposa, se conserta com ela primeiro. Você não está bem com o seu filho, falou besteira para ele, se conserta primeiro com ele. Não adianta nem você orar, Deus está dizendo, me esquece. Se ajeita com teu irmão, porque quando você estiver bem com o seu irmão, aí você vem falar comigo. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá? Aí está escrito aqui, ó. Vamos lá, versículo 23. Portanto, se você trouxer a sua oferta ao altar, olha como os relacionamentos para Deus são importantes. E você te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra... Eu não tenho nada contra ele, mas eu percebi que ele tem. Então Jesus está dizendo, vai lá, é tua tarefa se acertar com essa pessoa. Pastor, ela não merece. Deus não está mandando você procurar quem merece. Deus está mandando você ir lá e se acertar com essa pessoa, mesmo que ela não mereça. Ah, mas ela me fez, perdoe ela. Ah, mas ela não merece. Deus não está perguntando se ela merece. Irmão, primeiro ponto, eu e você não merecemos nada. Ninguém merece. Porque você está sentado nesse banco da igreja, você não é melhor que o seu familiar. Todos somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus, senão nós não entramos no céu. Não é porque você vem na igreja que você é melhor que o seu vizinho que bebe. Irmão, todos nós, longe de Deus, estamos perdidos. E se não for a graça e a misericórdia dele, nós não entramos aonde? A única diferença é que pelo menos estamos na igreja buscando mudar. Ainda não melhoramos tudo que gostaríamos, mas estamos buscando o quê? Mudar. Mas não somos melhores do que eles. Também somos pecadores que precisamos da graça de quem? De Deus. Então vá lá e fale com a pessoa. Ah, pastor, ela não merece. Irmão, nós não merecemos e Deus faz tantas coisas por nós.
Aí a Bíblia diz, continue. Se o teu irmão trouxer a oferta ao altar, se você trouxer, e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa, o que diz o versículo 24? Marque aí com a sua caneta. O que a Bíblia diz? Deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai fazer o quê, queridos? E vá se reconciliar com o teu irmão e depois vem e apresenta o quê? Então, se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que pedir para a esposa, para o seu filho, para a família, faça, irmão. Isso é bonito. Você está mostrando humildade quando você pede perdão, quando você se reconcilia. Para Deus, os relacionamentos são muito importantes. E às vezes nós não estamos dando bola, nem atenção para os relacionamentos, mas Deus se importa. Com qual familiar teu você não fala mais? Com qual familiar faz tempo que você não conversa, que você nem procura, que você não quer nem ver essa pessoa? Se acerta com ela. Mesmo que não tenha sido você que errou. Vai lá e conserta isso, você é um filho de Deus. Você tem que mostrar a diferença. Ah, essa pessoa que me procura, ela que... Ah, pastor, não quero nem saber, irmão. Não é assim, você é de Deus, você tem que ser diferente. Deus não te chamou para ser igual às pessoas do mundo, para fazer como eles fazem. Deus te chamou para ser a luz do mundo. Deus te chamou para ser o sal dessa terra. Deus te chamou para fazer a diferença. Você está aqui na igreja para fazer a diferença, sim ou não? Então continue comigo. Aí Jesus vai dizer no 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao oficial, o oficial te encerra onde? Na prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o quê, querido? Então para Deus relacionamentos são importantes. Não guarde nada contra ninguém. Não fique bravo e falando coisas para o teu irmão. Jesus está dizendo, pare com isso. Isso desagrada a Deus. Teu irmão tem algo contra ti. Jesus está dizendo, procura o seu irmão e se acerta com ele. Mesmo que não tenha sido você que tenha errado, mas pelo menos vai ser você que vai buscar o reconciliamento, vai buscar se acertar. Romanos capítulo 12. Olha mais o que Jesus vai falar para nós aqui. É importante, pastor, eu estou com um familiar que faz tempo que eu não falo. Quem é que tem celular aqui? Diga glória a Deus. Todo mundo tem celular? Quem é que tem um WhatsApp aqui? Deixa eu ver. Você tem um WhatsApp? Quantos minutos tu leva para pegar o teu WhatsApp e mandar uma mensagem para cada familiar teu? Perguntar como é que eles estão. Pegar e mandar uma mensagem para aquele que faz tempo que você não fala, perguntar se está tudo bem com ele, como é que vai a família dele. Irmão, você não leva muito tempo não. É só você querer. É só isso começar a fazer parte de uma das prioridades da sua vida. Manter bem os seus relacionamentos. Principalmente seus familiares. Ah, pastor, mas aquele colega manda uma mensagem, amigo, Deus abençoe, se acontecer algo entre nós, eu peço perdão. Deus abençoe, conta comigo. Jesus se importa com os relacionamentos. Ele está dizendo que o seu irmão tem algo, você percebeu? Procura essa pessoa e se acerta com ela, mesmo que não tenha sido você. Romanos 12, versículo 18. O que o apóstolo Paulo fala no início? Pega a caneta e sublinha a primeira parte do versículo. Lê com o pastor. Romanos 12, versículo 18. Vamos ler? O maestro vai colocar para nós. O que diz o 18? Se for possível. Deus está dizendo, faça a sua parte. Procura a pessoa, se acerta com ela, liga para esse parente, liga para esse amigo, ouve o mal entendido, conversa com a pessoa, resolve o mal entendido. Vai lá e faz a tua parte. O possível nós temos que fazer, o impossível agora é com Deus. Se for possível. Peça perdão. Pastor, e se a pessoa não quiser? Bom, eu fiz o possível. Eu pedi perdão, eu fui lá, tive humildade, venci o meu eu, falei com a pessoa, pedi desculpa, cheguei diante dela, olha, me perdoe, eu errei com você, eu fiz o que é possível. Jesus está dizendo, se for possível, faça o que é possível você fazer isso. É possível você ligar, é possível você mandar uma mensagem, passa por cima do seu eu. Aí ele diz, se for possível, vamos ler com o pastor, quando estiver, aonde, queridos? Em vós, todo mundo junto, tenha paz com todos. Deus está dizendo, faça o que você pode para estar bem com os seus relacionamentos. Para estar bem com o seu familiar, para estar bem com o seu irmão, para estar bem com esse parente, com esse amigo, com esse primo, essa prima, com esse colega, com o seu filho. Não deixe uma mágoa dividir você de um familiar durante anos. Quando essa pessoa morrer, você vai ver que foi a maior bobagem da sua vida. Deixar isso afastar você da sua família. Mas antes do pior acontecer, conserta isso. Construa memórias. Volta a falar. Às vezes você está longe do sobrinho, por causa do seu irmão, você não se aproxima. Faça a diferença da vida daquele rapaz. Olha o que o Paulo está dizendo, 18. Se for possível, faz a sua parte. Com quem você tem que se acertar? Quem você vai ter que procurar depois desse culto hoje? Com quem você vai ter que conversar? Tem alguém que você tem que conversar, que você tem que procurar? Faça isso, irmão.
Não deixa para outra hora. Leia de novo. Se for possível. O que Paulo está dizendo? Quando estiver em vós, tende paz com quem, queridos? Não deixe o seu temperamento vencer, sua carne vencer, o seu eu vencer. O nosso eu quer se vingar. Pastor, essa pessoa tem que morrer. Não. Efésios capítulo 4. Vai um pouquinho para frente com o pastor. O que a Bíblia diz? A Bíblia já disse que se o teu inimigo tiver fome, faça o que, queridos? Dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, faça o quê? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoa brasas de fogo sobre a cabeça. O texto está dizendo, Deus vai tocar a consciência dessa pessoa. Deus vai colocar um remorso, um arrependimento no coração dessa pessoa, para que ela mude de atitude. Porque você está devolvendo o bem, enquanto ela te fez o quê? O mal. Deus está dizendo, esse é o comportamento do Filho de Deus. O Filho de Deus pede perdão, o Filho de Deus perdoa. E agora o terceiro ponto que eu falei do temperamento. Não deixa a ira fazer você pecar. Jesus disse, olha, sem motivo você está brigando com o irmão, se encolerizando contra ele, falando isso, falando... Jesus disse, não faça isso. Efésios capítulo 4, vamos lá? Leia comigo o versículo 26, pega uma caneta e sublinhe esse versículo na sua Bíblia. Olha que importante o 26, queridos, todo mundo juntos. O que diz o 26? Irai-vos e não pequeis. Irmão, nós vamos... Ira faz parte, nós temos sentimentos. Existem coisas que nos irritam, que nos incomodam, que nos chateiam. Nós somos seres humanos, você tem que ser verdadeiro. Você tem sentimentos. Quem é que tem sentimentos aqui? Só meia dúzia, o resto não sei. Quem é que sente ira aí de vez em quando? Quem se considera, pastor, eu sou uma pessoa meia braba? Quem é que é sincero aqui? Deixa eu ver. Vocês se consideram uma pessoa meia braba? Acho que esse aqui é o culto dos bravos, quase todo mundo. Os mais calmos acho que vieram nos outros horários. Você se sente uma pessoa meio irritada? Não, você tem que saber quem você é. Se você não souber quem você é, você nunca vai vencer. Amém? O primeiro passo é admitir. Não, pastor, eu sou uma pessoa meio irritada. Comigo é assim, escreveu, não leu? Né, já sai acertando a orelha já, né, pastor? Eu sou nesse negócio aí, não levo desaforo para casa, tá bom. Mas o que nós estamos aqui hoje? Para mudar. Sim ou não? Então nós vamos mudar. A Bíblia está dizendo, irai-vos, mas não o que, queridos? Não peque. Irmão, cuidado com as palavras. Tem palavras que marcam a pessoa, marcam o seu familiar, marcam o seu filho, a sua filha. Cuidado. Às vezes seus familiares, por causa da criação e do jeito que são as coisas dentro de casa, não conseguem vencer pela fé, depois precisa estar fazendo tratamento para sair dessa. Precisa estar fazendo tratamento para superar isso aí. Às vezes um adulto está lá com dificuldades por causa de coisas que viveu na infância, no meio da família. Então você tem que tomar cuidado com o comportamento, com o jeito que você é, o seu temperamento. Você tem que buscar uma mudança em Deus. Não importa como é que você veio do mundo, a Bíblia diz, não se conforme. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Existe um fruto do Espírito Santo chamado paciência. O outro fruto chamado mansidão. O outro fruto chamado, como eu posso aqui te dar alguns nomes, depende da tradução da Bíblia, temperança. Ou domínio próprio. Ou, traduzindo a nova linguagem de hoje, controle emocional. Isso é um fruto do Espírito Santo. E eu tenho que ter esse controle. Eu não posso deixar que a ira me leve a pecar. E às vezes por causa da ira você ofende, magoa o seu cônjuge, machuca os filhos. Está sendo um mau exemplo para a família. Irmão, não deixa a ira te dominar. Deus está dizendo, vai vir a ira, nós temos um temperamento? Temos. Mas eu vou ter que buscar o Espírito Santo para aprender a ter um controle sobre isso. Para não permitir que isso atrapalhe a minha vida, atrapalhe o meu casamento, atrapalhe a minha família e você seja uma pessoa de difícil convivência. Nós somos filhos de Deus. Deus, ele dá prioridade para relacionamentos. Nossos relacionamentos têm que ser bons. Então ele está dizendo, irai-vos e não pequeis. Irmão, não peque. Você tem que cuidar do que você fala, pode machucar a família. Principalmente no momento de raiva. Às vezes, sem pensar, você dispara uma palavra. E tem palavras que entram como uma flecha naquela pessoa. E às vezes para tirar, irmão, não é que nem você ir lá e às vezes, pastor, eu agredi, isso é feio, não se faz. Mas às vezes a marca da agressão desaparece, mas a palavra que você falou não. A marca às vezes em um mês sai, mas as palavras às vezes ficam anos. Então você tem que cuidar nesse momento de ira. O Filho de Deus não vai se deixar ser dominado pelo temperamento. Eu vou dominar o meu temperamento buscando a quem? Buscando a Deus e buscando o Espírito Santo. Vou vencer. Quem é que vai vencer? Diga amém. Irai-vos e não pequeis. Não peque, não deixe seu temperamento. Por exemplo, você tem que ter palavras afirmativas para a sua família. Vamos dizer, você casou, tem esposa. Com o tempo, irmão, depois do casamento, a pessoa engorda um pouquinho. Claro, tudo vai da genética, tudo, comportamento, mas normalmente a tendência é engordar. Quando o casamento é bom, você dá uma engordadinha. Amém? A comida é boa, o casamento é bom, as coisas são boas, você dá uma
né? Você ganha um pouquinho de força. Pastor, eu que estou fortinha, que seu casamento é maravilhoso. Amém? É que foi bom o casamento, né? Maravilhoso. Então você ganha aquela força poderosa. Aí às vezes a esposa está vindo e ela quer a afirmação do marido. Daí daqui a pouco, pastor, às vezes isso vai acontecer. Às vezes ela ganha um pneuzinho de bicicleta, pequenininho. Tem o de moto, é um pouquinho maior. Tem o de carro, um pouquinho maior ainda, né? Mas depois vem o de trator, esse aí está amarrado. É bom queimar enquanto é o da bicicleta, que é pequenininho. Aí o que o marido faz? Ele olha para a esposa, ele tinha que falar uma palavra de afirmação. Faz quanto tempo você não fala? Pô, como você está bonita. Pá, que... Aí ele olha para ela e diz, você está gorda, hein? Irmão, se você falar para a pessoa, ela sabe disso. Vai magoar, sim ou não? E às vezes aquelas palavras vão destruindo a autoestima. Depois não sei porque o casamento não está bom. Às vezes eu estou brabo com o trabalho, com isso, com aquilo. Você tem que aprender a dividir. O trabalho vai ficar para fora, agora eu cheguei em casa. Pastor, eu estou com a cabeça cheia, mas a cabeça cheia tem que ficar lá para a rua, porque agora eu estou aonde? Tem que ter uma separação. Essa aqui é minha família, são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que pensar o que eu vou falar. Ah, pastor, mas é que eu tive um dia cheio. Não importa se eu tive um dia cheio. Maturidade é você saber separar as coisas. Infantilidade é você misturar tudo. Você tem que ser maduro. Amém? Isso aqui é trabalho. Agora eu cheguei aonde? Em casa são as pessoas mais importantes. Não importa como é que eu estou, eu tenho que saber separar. Aqui eu tenho que entender que aqui é diferente, eu tenho que abençoar eles. Não estou dizendo que você não vai corrigir, não vai conversar com o familiar quando ele estiver errado. Só que eu estou dizendo, não deixe o seu temperamento levar você a pecar, fazer coisas erradas. Agora olha mais que a Bíblia diz, tem o final do versículo que nós não olhamos. E o final tem dois significados, o significado espiritual e o significado humano. O versículo 26 diz, irai-vos, não pequeis, final do versículo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Primeiro significado é humano, o sol é questão de tempo. Quando o sol está no meio do céu, que horário é? Meio-dia, porque ele está bem em cima, bem lá bonito, no meio de tudo, você olha para cima, está bem em cima de você, provavelmente é meio-dia, aquele horário para você. Então ele está dizendo, não deixe o sol se pôr, ou seja, você errou. Não deixe o tempo passar. Para que eu vou deixar para amanhã para resolver isso? Se Deus se importa com relacionamento, está dizendo, se tu for fazer uma oferta, teu irmão não está bem contigo, te conserta com o irmão e depois volta para falar com Deus. Então por que você deixa para amanhã? Tem casais, às vezes, que ou o marido ou a esposa fica emburrado, fica 2, 3 dias sem falar uma palavra com o cônjuge. Ô irmão, você me desculpa, me perdoa, não fica triste comigo. Não estou falando isso para te magoar, mas me perdoa, isso é criancice. Isso é coisa de criança, irmão. Isso não é coisa de adulto. Ficar 2, 3 dias. Por que você está deixando o tempo passar se Deus está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa... Ah, pastor, eu estou bravo, mas não deixa o dia passar. Vai lá, pede perdão, vai lá, se conserta, vai lá, conversa, vai lá, oh, me desculpa pelo que eu te falei. Fique em paz com a sua família. Deus prioriza relacionamentos. Mas às vezes a pessoa não deixa só 2, 3 dias. Tem familiares que você já deixou 1 mês, 1 ano. Você não fala mais com a pessoa. 5 anos. Deus está dizendo, vá consertar isso. Não deixe o sol ir embora. O sol primeiro é questão de tempo. Não deixe o tempo passar sobre isso que aconteceu. Porque por enquanto são palavras. Mas se você deixar o tempo passar, não vão ser mais palavras. Vai virar uma mágoa naquele coração. Vai lá e conserta o erro que você cometeu. Você errou? Agora é hora de ajeitar isso. Segundo ponto, vamos lá. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos falar espiritualmente. O sol é Deus. O sol é Deus. Então Deus é aquilo que me ilumina. Deus é aquele que me dá a revelação, o entendimento da palavra. Se o sol começar a se pôr, significa que Deus não vai mais falar comigo. A presença dele vai começar a se distanciar de mim. A revelação que eu tinha da palavra e o prazer pelas coisas de Deus que eu tinha, eles vão começar a ir embora. E não é culpa do pastor, da igreja, nem do diabo. É minha. Eu deixei meu temperamento fazer eu pecar, eu errei, eu falhei, e eu não fui lá consertar. Eu deixei o tempo passar. Irmão, pare de jogar nas costas do tempo coisas que você tem que resolver. Porque o tempo não resolve tudo na nossa vida. E tem coisas que o tempo nunca vai resolver. Nós temos que ir lá e fazer o quê? E resolver. Deus está dizendo, não deixa o sol se pôr. Então a presença de Deus às vezes está indo embora, a minha comunhão, não sinto Deus, tem alguma coisa errada, a gente bota a culpa em todo mundo, no pastor, na igreja, nos irmãos, no diabo. Mas nunca paramos para olhar, será que não está errado em mim? Por que Deus está indo embora? O sol está se pondo. Puxa, eu acho que eu mirei e pequei. Eu fiz algo errado que desagradou a quem? A Deus contra o meu irmão, contra o meu próximo. Deus prioriza o que, pessoal? Relacionamentos. Como é que estão os teus relacionamentos? Você tem que procurar alguém para se acertar? Você tem que pedir o perdão para alguém?
Faça isso. Não deixe essa semana passar. Conserta, ajeita isso. O reino dos céus não é feito de coisas, é feito de pessoas. E Deus se importa com seus relacionamentos. Não deixa dentro da sua casa uma cristaleira valer mais que a sua família. Uma toalha valer mais que o seu familiar. Às vezes na sua casa, um copo vale mais que o seu familiar, porque se quebra um copo é uma guerra. Irmão, um copo você vai lá e compra outro, você vai lá e compra um kit. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou quebrar todos os copos quando eu lavar a louça. Ninguém acorda, hoje eu vou queimar todas as camisas quando eu for passar. Ninguém acorda, hoje eu vou manchar tudo. Então as coisas não podem valer mais que pessoas. Às vezes para visita a gente serve o melhor prato, ou seja, as coisas estão valendo mais do que o quê? Pessoas, e Deus se importa com relacionamentos. Relacionamentos são com pessoas. O melhor prato é para visita, o melhor copo é para visita, o melhor garfo é para visita. Ah, se é visita, o copo, nossa, é uma taça. O prato é de porcelana, o garfo é de prata. Nossa, a toalha é a mais bonita de seda. Para o marido, a toalha manchada de sebo de vela, mastomate, o copo de mastomate você comprou de extrato, que compro já no copo de vidro para aproveitar, né? Já vou comprar para aproveitar, ficar com um copo a mais em casa. Tá lascada a ponta, quando o marido vai tomar, amor, vira pro lado, senão vai cortar o beiço aí. Tá lascado. Ele vai comer, o garfo tá assim, né, irmão? Todo desbeiçado. O melhor para visita, sabe o que eu quero te dizer? Às vezes você está dando o melhor para quem não te valoriza, para quem nunca está contigo. A visita vem de vez em quando e às vezes vai embora ainda falando mal. O melhor tinha que ser para a sua família, se sentirem valorizados. Quando chegar a visita, você diz, não, isso aqui é do dia a dia da minha casa. Eu procuro tratar bem a minha família, porque esse momento é um momento importante de família. Você tem que começar a cultivar esse momento da família, esse momento da mesa, pelo menos uma refeição em família por dia, nem que seja janta. Mas isso é muito importante, a família sentar junto. Deus prioriza relacionamentos. Às vezes nós estamos priorizando trabalho, às vezes nós estamos priorizando tudo. Priorizamos tantas coisas, menos os relacionamentos. A visita vai entrar, você abre a porta e diz para a pessoa, entra, não repara. É aí que eles olham tudo e vão falar para todo mundo. Quando você abre a porta e diz, não repara, que se a gente faz assim ou não faz. Não repara a bagunça, irmão, você falou a pior coisa, você disparou no cérebro da pessoa o negócio, agora eles vão começar a olhar tudo. Se prepara que eles vão sair e vão falar para todo mundo, pastor, então como é que eu abro a porta? Pega a dica e anota. Você abre a porta e diz assim, olha tudo, só não conta para ninguém. Porque eles vão olhar tudo, sim ou não? Eles vão olhar tudo, só que você tem que dizer, pode olhar tudo, só não conta para... Irmão, não priorize coisas. O reino dos céus é feito de pessoas. Priorize os seus relacionamentos. O Filho de Deus tem 3 características que eu te mostrei que Jesus falou. Não se deixa dominar pelo temperamento. Se errou, ele vai pedir perdão, mas ele também vai perdoar quem for preciso. Você está de mal com alguém, está dividido, está afastado. Não deixe o tempo passar, não deixe o sol se pôr. Procure essa pessoa, faça o possível, mas acerta esse problema. Você tem que pedir perdão pela família. Chega hoje em casa, senta todo mundo, olha, me perdoa, eu vou mudar. Chega para o familiar e seja muito sincero, diga, olha, meu familiar, eu quero te dizer que eu errei. Eu quero pedir perdão e quero te falar mais. Jesus não tem nada a ver com o que eu fiz. A igreja não tem nada a ver com o que eu fiz, porque eu não aprendi isso na igreja. O erro foi completamente de quem? Meu. Porque às vezes a família diz, tá indo na igreja, faz desse jeito, tá indo na igreja, eles botam a culpa na igreja. Você tem que ser sincero e dizer, a igreja e Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus nunca me ensinou isso. O erro foi completamente meu. Eu quero pedir perdão e dizer, eu quero mudar. Quem entendeu, diga amém. Deus prioriza o quê? Relacionamentos. Cuide da sua família. Vamos ficar de pé. Olá, querido. Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.